Sejam muito bem-vindos à tela resumida. Shannon era uma veterana artista de histórias em quadrinhos. No entanto, sempre que seus trabalhos envolviam romance, eles sempre acabavam sem graça. Para encontrar inspiração para seu próximo quadrinho, ela foi ao parque para fazer um esboço para seu próximo projeto. De repente, um cachorro correu em sua direção. Inesperadamente, o cachorro olhou para ela e latiu. Ela imaginou que ele queria que ela a ajudasse a encontrar seu dono. Então, Shannon seguiu o cachorro. Com certeza, ela encontrou seu dono na ponte sobre o rio. O dono do cachorro era incrivelmente bonito. Ela ficou completamente atordoada neste momento. O homem se aproximou e agradeceu a ela. Ele esperava que ela pudesse devolver o cachorro. Coleira para ele. Shannon desajeitadamente entregou-a. E queria encontrar um tópico para começar uma conversa naquele momento. Uma borboleta passou voando. O cachorro queria persegui-la, mas a coleira se enroscou nos dois, fazendo-os cair no chão. Seus olhos se encontraram em constrangimento. O cachorro pulou nele e seus lábios acidentalmente se tocaram. O jovem rapidamente se levantou e se desculpou pelo incidente. Ele disse que iria conceder a ela um desejo naquele momento. Shannon recebeu uma ligação. De seu chefe, seu supervisor, a queria de volta na empresa. Ela disse a ele para esperar lá por 1 hora, e então saiu correndo antes do final do turno. Seu supervisor exigiu que ela terminasse o esboço do personagem. Ele ficou lá com uma expressão cética, perguntando se ela poderia completar a tarefa. Shannon sentou-se e Drew sem parar. Ela terminou rapidamente. O supervisor veio olhar seu desenho. Era uma cena de amor romântica. Exatamente o que ela esperava. Ele imediatamente perguntou de onde ela tirou a inspiração. Shannon corou e disse que era uma história que ela tinha acabado de vivenciar. O supervisor disse que ela deveria entrar em contato com o protagonista masculino para obter material. Só então ela se lembrou que o homem ainda estava esperando. Lá, ela saiu apressada, sem perceber que ele estava esperando por ela. A tarde toda. Ele pegou um pedaço de papel, escreveu seu nome e número de telefone nele e colocou no banco. Então ele pegou seu cachorro e foi embora quando ela correu para a margem do rio. Ela não conseguia vê-lo em lugar nenhum. Ela teve uma ideia e postou uma mensagem procurando por ele online. Ela rapidamente recebeu uma resposta de Atchison. Alguém disse que o tinha visto. Na Universidade Shanming. Então, na manhã seguinte, ela foi para a Universidade Huanming para perguntar a um aluno sobre ele, neste. No momento em que ouviram o segurança gritando antes de fugir, o aluno chamou Shannon e disse a ela para ir para a sala de aula do Departamento de Arquitetura. Shan foi diretamente para a sala de aula no primeiro andar e, inesperadamente, viu o homem. Acontece que ele era professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Xuanming. Ele era bonito e bem-humorado, o que o tornou popular entre os alunos. Muitos alunos assistiam às suas aulas. Até a faxineira veio ouvir. Nesse momento, o professor G pegou seu cubo mágico e disse que qualquer um que pudesse destravá-lo poderia ter um desejo. Concedido aos alunos, todos correram para o pódio querendo tentar desbloqueá-lo. Isso despertou o interesse das meninas. Muitos alunos tentaram, mas falharam. Neste momento, uma voz soou. Está desbloqueado. Ele se virou para ver quem tinha falado. Acontece que Shannon havia desbloqueado o cubo mágico com sucesso, então o professor G teve que conceder a ela um desejo para atingir seu objetivo. Ela foi ao escritório da universidade e o encontrou. Ela mentiu e disse que era uma estudante da Universidade Xuanming e que queria ser sua assistente de ensino, mas o professor G tinha uma condição. Se ele conseguisse se lembrar do nome dela depois de 7 dias pares, ele a contrataria como sua assistente de ensino. Shannon ficou muito feliz, mas ela não sabia que o professor G sofria de uma condição em que ele não conseguia se lembrar dos nomes das pessoas, mesmo para amigos que ele via todos os dias. Ele tinha que usar seu telefone para escanear seus rostos, para saber seus nomes, para fazer o professor G se lembrar do nome dela. Ela começou a procurar respostas online quando ele estava dando uma palestra. Ela se escondeu debaixo da mesa e segurou uma placa com seu nome. Ela até incorporou uma expressão idiomática em seu nome. O professor G não queria que os alunos o entendessem mal. Deliberadamente deixou cair sua caneta e sentou-se. Ele olhou para ela e perguntou o que significava a expressão idiomática que ele disse. Já que ela não era casada, por que haveria um relacionamento rompido? Então, o professor G beijou seus lábios diretamente, mas essa cena era apenas um sonho de Shan. No entanto, esse sonho a inspirou no dia seguinte na aula. Ela realmente fez hit embaixo da mesa. Mas o professor G a viu imediatamente. Ele não entendeu. Disse a ela para voltar para seu assento imediatamente. Isso fez os alunos rirem. Mas ela teve uma ideia no dia seguinte.
Shinan o surpreendeu vestindo uma camisa que tinha seu nome impresso. Quando viu o professor G a ignorando, ela escreveu seu nome diretamente na comida dele. Xícara de chá na tela do computador, em todos os lugares. Era o nome dela quando eles estavam na aula. Ela não se esquecia de se exibir, deixando-o sem palavras. Depois da aula, ela pegou o telefone e fez barulho no escritório, deixando a professora realmente irritada. Ela foi até ela para dizer para ela falar mais baixo. O professor G também se levantou e disse a Shannon para pegar algo para ele. Mas ele a chamou de Wu Shinan, ficou irritado porque Wu e não Sai. Ou talvez fosse porque os 5 elementos estavam faltando à Terra, ela não conseguia descobrir o que significava. Visto que ela tinha mais alguns dias, Xian só conseguia tentar o seu melhor. Não importava o que ela tivesse para fazer o professor G lembrar o nome dela. Quando o professor G chegou na escola, seu colega o cumprimentou e disse que Shenan era realmente uma boa pessoa. Até a faxineira gostou dela e pediu ao professor G para dar à assistente de ensino Shenan um copo de chá saudável. Ela esperava que eles pudessem ficar juntos. O chefe do departamento de educação elogiou Shenan quando o viu, dizendo que ela era inteligente, rápida e confiável. Ele disse a ele para recompensá-la, mas o professor G não ficou feliz com isso. Começou a chover forte. Ele decidiu pegar um guarda-chuva e ir para casa. Mas ela o perseguiu inesperadamente. Um carro passou e os dois foram salpicados com água. Eles não tiveram escolha a não ser voltar para a escola para trocar de roupa. O professor G encontrou um conjunto de roupas e jogou em Shen, dizendo a ela para se trocar. Perseguindo uma pessoa obcecada por homens, o professor G não aguentou. Ele correu para outra sala, somente depois que Xian terminou de se trocar. O professor G entrou no vestiário. Shenan estava do lado de fora, imaginando. Os músculos do professor Jai, inesperadamente, assim que ele saiu. A mão dela pousou em seu peito. Ela disse que sentia muito que tenha sido um acidente. Ela até jurou por sua honra. Mas isso não foi nada persuasivo para ele. O professor G perguntou qual era o motivo dela para se aproximar dele inesperadamente. Shenan respondeu francamente que gostou dele desde o momento em que o conheceu. Ela queria não apenas seu corpo, mas também seu coração. Ela caminhou em sua direção, expressando seus sentimentos, mas acidentalmente tropeçou em seus braços. Seu sogro viu essa cena e se perguntou se eles estavam em um relacionamento professor-aluno. Xian rapidamente tirou sua carteira de identidade, confirmando que ela havia se formado. Seu sogro olhou para a carteira de identidade e disse que seus signos do zodíaco eram muito compatíveis. Ele imediatamente pegou seu telefone e queria calcular seus aniversários e mapas astrais. O professor G não aguentou mais. Ele perguntou ao seu sogro o que ele estava fazendo. Lá descobriu que seu sogro tinha arranjado um encontro às cegas para ele sem escolha. Ele disse que já tinha uma namorada. Era a garota. Sentada ao lado de seu sogro, Xian ficou feliz em ouvir isso. Ela pulou para abraçá-lo, mas ele a parou. No entanto, isso não afetou a atitude de Shan. Ela se virou para o sogro e o tranquilizou, dizendo que não importava o que acontecesse. Ela não o deixaria ir para outra pessoa. Ela seria responsável pelo professor G. Ele imediatamente aceitou o relacionamento deles. No dia seguinte, ela intencionalmente se vestiu lindamente e esperou pelo professor G bem cedo. Mas ele apenas olhou para ela e saiu. Então ela o perseguiu. Ela até fingiu cair na frente dele. Então estendeu a mão para ele ajudá-la a se levantar. Inesperadamente, ele passou por ela como se ela fosse invisível. Shenan fez um plano para levar o relacionamento deles adiante inesperadamente. A prima do professor G apareceu e atrapalhou ela. Disse ao professor G que Xian estava fingindo ser próxima dele, revelando que Shenan não era uma aluna da Universidade Suanming. Ela a repreendeu por ser uma fraude. Shenan sabia que sua mentira para o professor G havia sido descoberta. Então ela deixou sua carta de demissão e seu cartão de identificação de funcionária. Então ela saiu desanimada. Shenan caminhou para casa na chuva. Ela ficou encharcada e passou muito mal. Ela cambaleou e desmaiou. Felizmente, sua colega de quarto a encontrou. O professor G estava prestes a dar uma palestra, mas a nova assistente de ensino descobriu que o PowerPoint no USB não abria. Ela teve que chamar Xin e perguntar se ela tinha um backup. Xin copiou o PowerPoint e correu para a Universidade Xuanming. Antes da palestra, ela o entregou ao professor G, mas quando estava prestes a sair, de repente sentiu-se tonta e desmaiou novamente. Felizmente, o professor G a pegou a tempo quando ela acordou. Ela estava no hospital entrando no quarto. Ele estava sentado ao lado da cama dela. Xian perguntou a ele sobre a palestra. Professor G disse que havia transferido para amanhã, neste horário. A nova assistente de ensino ligou para ela e disse que o professor G havia desistido de sua palestra por causa dela. Xian ficou comovida no caminho para casa no ônibus. Shenan não conseguiu conter seus pensamentos, ela disse francamente. Gong Xin
Eu gosto de você." Inesperadamente, todos ao redor deles se viraram para olhá-los. Todos estavam discutindo se sua confissão havia sido bem-sucedida. O professor G ficou envergonhado. Então a puxou para o fundo do ônibus e disse a Shan que não estava interessado em namorar, mas ela ainda assim insistiu em persegui-lo. Ela jurou que não desistiria até conquistá-lo. Neste momento, o ônibus quebrou repentinamente. O telefone de Shan caiu no chão. O professor G rapidamente se abaixou para pegá-lo. Ele aproveitou a oportunidade e colocou seu cartão de visita embaixo do telefone. Em seguida, colocou-o na bolsa de Shan. O ônibus acabou de chegar ao ponto. O professor G desceu e saiu rapidamente. Shannon ficou desapontada. Então foi até seu chefe para confiar nele. Ela disse que confessou seus sentimentos, mas foi rejeitada e agora havia renunciado ao cargo dele. Assistente de ensino, ela não o veria mais naquele momento. Seu chefe queria limpar um pouco de graxa de suas mãos. Então ele enfiou a mão na bolsa de Shan para pegar um lenço de papel. Inesperadamente, ele encontrou um cartão de visita. Shannon pegou para olhar e era o cartão do professor G. Ela ficou tão feliz que esqueceu todo o resto. Ela imediatamente correu para encontrar o professor G. Ela foi para a casa do professor G. Inesperadamente, a pessoa que abriu a porta era um homem de roupão. Ela pensou que o professor G gostava de homens, então ela se virou para sair, mas ele a puxou de volta. O homem estava prestes a provocá-la, mas naquele momento, o professor G saiu e disse a ela que ele era alguém que trabalhava com ele. Descobriu-se que Xiao Su sempre foi responsável pelas refeições do professor G. Vendo Shinan Xiaoi dizer que ele teve que sair inesperadamente. Era exatamente o que ela queria. Shinon aproveitou a oportunidade para preparar comida para ele. E então ela se tornou uma babá na casa do professor G. Mas ele disse a regra, dizendo que ela não podia entrar no quarto no andar de baixo. Se ela fizesse isso, ele a expulsaria. Isso deixou Shannon muito preocupada. Ela queria ver o que havia naquele quarto. Mas ela foi capaz de controlar sua curiosidade e saiu naquele dia. O primo do professor Jai veio para o Vila Shannon, ficou curiosa e perguntou se ela sabia o que havia dentro do quarto no andar de baixo. Sua prima disse a ela que havia um telefone lá, um telefone antigo que as pessoas costumavam usar. Ela pensou que talvez o professor G estivesse esperando por alguém. Naquele momento, o telefone no quarto no andar de baixo tocou. Os dois correram rapidamente para ver. Xian estava com medo de que, se não atendessem, o interlocutor desligasse. Então ela foi direto para dentro e pegou o fone. Ela não ouviu nada do outro lado da linha. Então ligou de volta inesperadamente. O professor G havia voltado para casa. Ele olhou para Shinan com raiva e arrastou-a para fora da sala. Shinan queria explicar, mas ele a interrompeu e disse com raiva que ela estava demitida. Então ele se virou e saiu. O professor G se trancou em seu escritório. Ele ouviu uma voz dentro do rádio. Finalmente ela disse: "Sinto muito." O professor G imediatamente a perseguiu, observando Shenan sair. Ele usou o telefone para acender as luzes da rua para ela, iluminando seu caminho para casa. Ele apenas ficou lá parado à distância, observando sua figura desaparecer sem dizer uma palavra. Depois de retornar ao seu quarto, ele continuou a terminar seus desenhos, mas não conseguiu evitar. Mas grite o nome dela. Ele percebeu que ela já tinha saído. Ele se trancou no quarto o dia todo, fazendo com que seu primo realmente não aguentasse mais. Então ela ligou para Shen assim que ouviu a notícia. Shen correu para a casa do professor G sem hesitar. Assim que o viu, perguntou se ele estava bem, se ele não gostasse. Ela iria embora imediatamente. Quando Shenan se virou para sair, ele agarrou a mão dela e a puxou para trás, fazendo-os cair no chão. Ela rapidamente o ajudou a se levantar e perguntou se ele estava bem. Sabendo que ele não estava se sentindo bem, ela pegou a responsabilidade de cuidar dele. Ela se desculpou pelo que aconteceu antes e ele concordou em perdoá-la. Ele continuou a deixá-la ficar ao seu lado e persegui-la um pouco. Depois ela acidentalmente deixou cair 2 frascos de remédio no chão. O professor G erroneamente tomou o remédio para resfriado como pílulas para dormir e tomou 2. Ele tinha que comparecer a um evento importante. Ele esperava que Xian fosse com ele. Ela queria trocar de roupa. Mas o professor G disse que tinha encomendado um conjunto para ela. Xian ficou muito feliz em ouvir isso, mas o conjunto que ele encomendou para ela era Peppa Pig. Ele também pediu para ela segurar um cartaz promocional. Ele, por outro lado, estava bem vestido, e alegremente cortou a fita da nova livraria sob os aplausos de todos. Então ele saiu da livraria com o diretor. Inesperadamente, ele de repente se sentiu tonto. Felizmente, Shinan apareceu e o pegou. Ela pensou que ele estava com febre e queria levá-lo ao hospital, mas ele disse a ela que estava com muito sono. Ele devia ter tomado o remédio errado.
Shannon só pôde levá-lo para encontrar um lugar para descansar um pouco. Vendo o professor G dormindo profundamente, Shannon não pôde deixar de cochilar. De repente, seu telefone tocou assustando-a. Ela se levantou rapidamente, fazendo com que o professor G rolasse para fora da cama. Shannon queria ajudá-lo a se levantar, mas por causa de suas roupas volumosas, ela não conseguia levantá-lo. Ela só pôde ir atender o telefone primeiro. Era de sua colega de quarto. Ele explicou que na cerimônia de lançamento dos quadrinhos de Lu Ting-woo, ele a acusou com raiva de plagiar e enganar a todos depois que ele disse que fugiu, e os seguranças o perseguiram sem saber o que fazer. Se chamou Shinan para ajudar antes de sair. Ela foi verificar. Professora G, ela também estava com medo de que o barulho lá fora o incomodasse. Então ela fechou a porta de emergência, ela até a trancou e colocou uma placa de reparo em andamento na frente da porta. Só então ela se sentiu confortável para sair. Depois que ela saiu, o professor G acordou e de repente viu C. Acontece que ele era seu irmão mais novo que havia fugido de casa muitos anos atrás. Ele se virou e correu atrás dele, mas não conseguiu abrir a porta. Em um momento de urgência, ele chutou a porta, o que resultou em uma lesão na perna. Aproveitou a oportunidade para rapidamente. Fuja neste momento, Shinan estava lá embaixo procurando por ele. Inesperadamente, ela foi agarrada por Lu King-woo quando ela tirou seu chapéu de Peppa Pig. Ela percebeu que era Shinan. Descobriu que Shen era apaixonado por desenhar histórias em quadrinhos desde o ensino médio. Lu Ting-woo não sabia sobre isso. Então eles colaboraram em uma história em quadrinhos e usaram o nome Chi Ting-woo. Eles criaram sua primeira história em quadrinhos chamada Beyond Deep. Clouds, assim que foi lançada, ela liderou as paradas de leitores de histórias em quadrinhos. Inesperadamente, Lee Ching-woo deu uma entrevista coletiva anunciando que ela havia concluído o trabalho sozinha. Isso deixou Shannon furiosa. A partir de então, as duas foram seus caminhos separados. Inesperadamente, eles se encontraram novamente. Depois de muitos anos, Lu Ing-moo pensou que Se a tinha envergonhado na frente de todos por causa de Shen. Então ela disse aos seguranças para levarem Shinan embora. Inesperadamente, neste momento, o professor G veio correndo e arrastou Shannon embora com ele. Mas Lu Ing-woo ainda não a soltou como resultado. O professor G ficou bravo. Ele pegou seu telefone para escanear seu rosto, então ele disse friamente: "Artistas de quadrinhos não são policiais, já que você não é um policial. O que faz você pensar que pode prender alguém?" Ele puxou Shannon embora ali. Ting-woo ficou sem palavras e só conseguiu vê-los partir naquela noite, enquanto Shinan dormia no quarto do professor J. Ela se virou e o abraçou. Pensou que fosse um travesseiro, tocou nele e sentiu que algo não estava certo. Abriu os olhos e viu o professor G. Ficou muito curiosa. Não tinha dormido no quarto errado. Então como ele chegou ali naquele momento? O professor G sentou-se de repente. Shannon olhou para ele com espanto. Mas ele pegou seu cobertor e travesseiro, levantou-se e saiu. Quando saiu, trancou a porta do quarto de hóspedes e colocou a chave no bolso. Shannon o seguiu até seu quarto. Ele jogou o cobertor no chão, deitou na cama e voltou a dormir. Shan pegou o cobertor e queria voltar para o quarto. Então ela percebeu que ele havia trancado a porta e a chave estava no bolso. Ela queria pegar a chave do bolso da calça dele, mas ele a agarrou e não a deixou ir. Shannon ficou sem palavras na manhã seguinte. Ela não tinha energia nenhuma. Mas o professor G não sabia que tinha sonambulismo na noite anterior. Ele perguntou se ela tinha ficado acordada até tarde. Ele disse que não dormir o suficiente afetaria seu trabalho. Há um limite para tudo o que ela estava pensando, e com raiva que não a deixou dormir. Se tinha sido forçado a voltar para casa para herdar a enorme fortuna de sua família. Inesperadamente, ele recebeu um telefonema dizendo que as vendas de seu quadrinho recém-lançado atingiram o número 1. Se, por seus ideais, escolheu desistir da herança e seguir a arte em quadrinhos. Inesperadamente, seu irmão o forçou a entrar em um carro. Então ele bloqueou a porta. Ele usou o telefone de C para atender a outra pessoa. Inesperadamente, a pessoa no telefone era Shin, mas nenhum deles reconheceu o do outro. Voz ao telefone, porque o sinal não era bom. Eles só falaram algumas frases e então desligaram. Professor G olhou para o telefone. O nome era a pessoa que eu gosto neste momento. Kai pulou de outra porta e saiu correndo. Ele não hesitou em correr para a empresa de Shan, mas ela não estava lá. Seu colega de trabalho fez um contrato que tinha o nome dele. E o nome de Shan, ele disse a ele que aos olhos de Shan, ele não era apenas seu assistente, mas também um escritor de histórias em quadrinhos. C ficou muito tocado, ele estava curioso, e perguntou:
onde Xian tinha ido seu colega de trabalho. Disse a ele que ela tinha ido encontrar o protagonista de Maali em Sua História em Quadrinhos e deu a ele o endereço. C correu para o endereço onde viu Chennai saindo. Ele pensativamente colocou um capacete nela. Inesperadamente, o professor G os viu. Ele só podia vê-los sair com os olhos arregalados, enquanto os dois foram para a margem do rio C. Queria confessar seus sentimentos para Shannon, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Então, ele correu para comprar 3 balões para Shannon, esperando que ela fosse feliz todos os dias depois disso. Os dois voltaram para casa na bicicleta elétrica. De repente, o freio falhou de repente. A bicicleta não parou até que a bateria acabou. Eles só puderam empurrar a bicicleta de volta para casa. Não sabia que o professor G ainda os observava do carro quando entraram em casa. Ele os seguiu silenciosamente. Sua aparição furtiva chamou a atenção do segurança. Assim que ele estava olhando ao redor, o segurança bloqueou sua visão e perguntou quem ele estava procurando. O professor G aproveitou a oportunidade para perguntar sobre as 2 pessoas. O segurança disse que eram um casal. Ele questionou um casal. Neste momento, ele viu as luzes da sala se apagarem simultaneamente. O segurança então acrescentou que os jovens são tão cheios de energia. O professor G estava tão bravo que andava de um lado para o outro. Para frente e para trás, o segurança começou a falar o que devo fazer quando vejo meu irmão e sua namorada alugando um quarto. O professor G ficou furioso e gritou com ele: "Do que você está falando?" O segurança se assustou e quase deixou cair o telefone. Ele disse: "Estou apenas olhando um tópico de tendência no Facebook. Por que você está me olhando assim?" O professor G estava com preguiça de dizer qualquer outra coisa. Então ele se virou e saiu. Então Xian recebeu uma ligação do professor G. Ele disse que tinha algo para dar a ela. Ele disse a ela para estar em sua casa em meia hora. Ora, ela correu rapidamente para fora e chamou um táxi. Ela continuou insistindo para o motorista ir mais rápido. Inesperadamente, o carro do professor já estava na frente dela. Ele de repente girou o volante e foi na frente do táxi. Xian disse ao motorista para mudar de faixa, mas não havia realmente nenhuma maneira de mudar de faixa. Quando o sinal ficou vermelho, o professor G deixou o táxi para trás. Ele voltou para a vila e rapidamente estacionou seu carro. Ele correu para dentro. Então ele pegou uma xícara de chá e pegou um livro da mesa fingindo estar sentado em casa. De repente ele ouviu a campainha tocar. Xian chegou bem a tempo. Ele agiu friamente e disse que estava atrasada. Ela disse: 30 minutos. Estou na hora certa. Eles entraram juntos. Só então, ela percebeu que o professor G a havia chamado apenas para apontar um lápis. Shannon ficou completamente sem palavras. Ela reclamou que ele poderia ter comprado um apontador de lápis. Por que ele a fez correr? O professor G queria saber tudo. Então ele perguntou onde Shannon tinha ido naquela noite, sabendo que ela e sua colega de quarto saíram para aproveitar o ar da noite. Ele se sentiu aliviado. Shannon disse a ele que eles andaram de bicicleta elétrica para dar uma volta e foi muito divertido. Ele perguntou se andar de bicicleta elétrica poderia fazer alguém feliz. Ela disse: claro que era divertido. É divertido andar e aproveitar o ar da noite. Do nada, o professor G teve uma ideia na manhã seguinte. Ele preparou uma bicicleta elétrica. Shannon ficou curioso. Ela disse: você não parece saber andar de bicicleta elétrica. Mas ele não ficou bravo. Em vez disso, ele entregou a ela um capacete e disse: quem disse que eu ia andar? Você está me dirigindo. Shannon não sabia o que fazer. Então ela só podia andar na bicicleta elétrica. Ela de repente imaginou o professor G, a abraçou e se sentiu feliz. Inesperadamente, ele colocou um ursinho de pelúcia na frente dela. Então ele colocou as 2 mãos no urso, fazendo Xian se sentir desapontado. Eles continuaram andando na estrada. Então a bicicleta de repente ficou sem bateria. Shani perguntou ao professor G o que fazer. Ele disse: não há um pedal que você possa pedalar sozinha. Ela não teve escolha a não ser pedalar ela mesma. Mas a bicicleta já estava pesada o suficiente. Ela teve que carregar um adulto de 90 quilos. Também Shannon estava exausto e sem fôlego. Finalmente, ela conseguiu trazê-lo para a empresa. Ela recebeu uma mensagem de voz de C. Ele disse que é tarde demais. Mas você ainda precisa aumentar as vendas. Então ele amaldiçoou seu chefe malvado. Ela e Andan foram em uma viagem de negócios com o professor G pela primeira vez. Ela passou a viagem inteira tentando fazê-lo rir. Infelizmente, ele pensou que ela era irritante. Mas quando ele virou a cabeça em sua direção, viu uma cabeça de cavalo. Isso o assustou. A voz de Shan veio de trás perguntando se era engraçado. Inesperadamente, o professor G disse com raiva para ela sentar atrás
Shenan só conseguiu tirar a cabeça do cavalo, então ela obedientemente correu para o banco de trás e sentou-se. Quando eles chegaram lá, ela estava muito ocupada olhando o mapa. Ela bateu à direita para o professor G. Ele a repreendeu perguntando se ela havia esquecido que estava ali para trabalhar. Mas ela confiantemente prometeu a ele que ele só precisa trabalhar duro e fazer bem o seu trabalho, pois para jogar, eu posso lidar com o fardo sozinho. O professor G estava prestes a questioná-la. Estou no comando da reunião e você está no comando de jogar. Ela ficou sem palavras em um piscar de olhos. Ela viu um aviso de um show de fogos de artifício. Ela puxou animadamente o professor G para vê-lo. Então ela insistiu que ele assistisse aos fogos de artifício com ela. Mas ele recusou. Ela não teve escolha a não ser tirar uma foto e postá-la em seu mural inesperadamente. O professor G viu e silenciosamente comprou 2 ingressos. Nesse momento, Shenan pegou a mensagem que seu sogro lhe enviou. Ele disse que queria ver uma foto dos dois, então ela forçou o professor G a levá-la para encontrar alguns pontos turísticos para tirar fotos. Eles foram a uma vila de princesa, mas Shin tirou fotos muito profissionalmente. Ela estava deitada no chão, ajoelhada e até subindo os degraus para tirar fotos. Ela tirou muitas fotos bonitas do professor G, então ela o chamou e pediu que ele tirasse algumas fotos dela. Ela posou alegremente. O professor G levou as fotos dela a sério. Ele enviou a Shenan as fotos que tinha acabado de tirar. Shenan as abriu e descobriu que nenhuma delas era boa. Ele disse que não entendia qual estilo ela queria. Ele tinha adicionado uma camada de filtro. Ela disse com raiva: "Há algum problema com o lutador?" Mas ele respondeu friamente: "Talvez seja um problema com a pessoa." Ela só podia perguntar: "Eu pareço assim aos seus olhos?" Mas o professor G disse que estava bom o suficiente. "O que mais você quer?" Shinan ficou completamente sem palavras naquele momento. Kate soube que estava em uma viagem de negócios em Shenan, então ele decidiu ir para lá, para encontrá-la, mas de repente ele esbarrou em Luingwu. Ele ouviu que ela queria ir para a China. Então Se não pensou 2 vezes e entrou no carro dela. Mas no carro ele encontrou documentos sobre ele. Ele questionou Lu Qingwu sobre por que ela queria investigá-lo. Só então ela percebeu que Se era o artista de quadrinhos He Chan que ela estava procurando. Então ela levou Se diretamente para os arredores da cidade e o convidou para se juntar à sua equipe, mas ele recusou diretamente. Lu Qingwu com raiva o expulsou do carro. Ele teve que pular em uma poça suja. Ela disse ironicamente que aqueles bons sapatos são à prova d'água. Isso o deixou tão bravo que ele gritou: "Vá embora. Perca-se." Lu Qingwu sentou-se em seu carro dirigindo alegremente. Mas ele estava no meio do nada. Ele só conseguiu rastejar de volta para casa. Lu Qingwu foi embora deixando Se irritado. Ele disse violentamente: "Espero que seus pneus estourem, seu tanque de gasolina vaze, e você encontre azar em todos os lugares inesperadamente." O carro de Li Qingwu realmente quebrou. Ela abriu o porta-malas e viu fumaça saindo. Ela queria ligar, mas não havia sinal. Mas o telefone de Se tinha sinal. Então Luinglu agarrou seu telefone. Então ela chamou o carro de repente. A carroça de vacas chegou, ela sentou na carroça e reclamou: "Por que você pediu uma carroça de vacas? Eu sou uma princesa." E exilada, ele ficou irritado e disse para ela ficar quieta. Ele disse que é bom que você tenha algo para sentar. Eles só podiam andar na carroça de vacas até o centro da cidade. Se viu a postagem de Shine. Ele imaginou que ela definitivamente iria ver o show de fogos de artifício quando ele foi ao festival. Ele se sentou no carrossel esperando por Shen. Mas ele esperou para sempre e nunca a viu. Ele ficou desapontado e foi embora. Mas assim que Se saiu, Shan e o professor Ji chegaram. Eles se perderam completamente. Se virou e viu Luingwu. Seguindo-o quando ele a viu, ela se sentiu envergonhada e decidiu sair e ir para outro lugar. Mas ela continuou procurando, mas não conseguiu encontrar uma saída. Ela quase caiu. Felizmente, Se veio para ajudá-la. Descobriu que ele a estava seguindo porque estava com medo de que ela se perdesse quando viu que o pé de Lu Qingwu estava machucado. Ele gentilmente correu para comprar band-aids. Isso moveu Luingwu. Então Se viu um par de chinelos em uma máquina de garra. Ele estava preocupado que Luingwu se cansa-se de usar seus saltos altos. Então ele tentou pegar um par. Ele também pegou um par de chinelos. E então ele galantemente se abaixou para ajudá-la a colocá-los naquele momento. Os 2 deles, de repente, se tornaram amigos um do outro. Os olhos de Lu Qingwu estavam cheios de alegria. Mas depois de colocar os chinelos, seu pé ainda dificultava andar. Então ele a carregou resolutamente nas costas. A noite caiu rapidamente. O professor G levou Shan para comer caranguejo, mas Shan nunca tinha comido caranguejo. Então ela queria pegá-lo e mordê-lo.
Felizmente, o professor G lembrou a tempo de colocar o caranguejo no chão. Ele abriu um e deu a ela. Xian conseguiu comer caranguejo e beber vinho de ameixa, então ela ficou muito feliz depois de comer. Eles se sentaram no roda gigante para assistir aos fogos de artifício. Fogos de artifício multicoloridos explodem no céu noturno. O professor G não pode deixar de se inclinar e beijar Shannon naquele momento. Se chegou ele simplesmente os viu se beijando. Ele ficou atordoado. Então ele viu o professor G, virou a cabeça e viu C parado à distância. C tinha vindo todo esse caminho para encontrar a pessoa que amava, mas inesperadamente ele a encontrou beijando seu irmão. O professor G abraçou Shan e caminhou. Em sua direção, C o parou. Ele perguntou por que ele e Shan estavam juntos naquele momento. Shinan também estava bêbado. E atordoada, ela tropeçou em Lu Qingwu. Vendo isso, o professor G disse a Li Qingwu para levá-la ao hotel. Só então ela percebeu que eles eram irmãos e que ambos gostavam de Shenan. Ela ficou surpresa. O professor G se virou e disse a C para ir a outro lugar para conversar. Se ele tivesse algo a dizer, ele deveria desabafar. Então ela contou a ela o que havia acontecido na noite anterior. Depois de ouvir tudo, Shenan ficou chocada e perguntou o que havia acontecido entre o professor G e C. Lu Qingwu disse que eles provavelmente foram resolver seu conflito. Ambos voltaram feridos, mas descobriram que eles caíram acidentalmente para ajudar Shinan a perseguir. O professor G, seu primo, convidou todos para um piquenique. Assim que chegaram, ele ficou completamente atordoado por ela. Ela queria seduzir o professor G. Então ela o enganou para entrar na barraca e pediu a alguém para fechá-la. Quando o professor G se virou, ela perguntou se ele gostava de biquínis. Ela disse que estava usando um hoje. Ele queria ver? Então Xian tirou a toalha, revelando um vestido com um biquíni desenhado. Ele estava com medo de que ela fizesse algo suspeito novamente. Então ele se virou para sair, mas ela o puxou de volta e ele acidentalmente caiu no tapete naquele momento. Xin aproveitou a oportunidade para se aproximar e dar-lhe um beijo inesperadamente. Uma bola foi atirada neles. Xian furiosamente agarrou a bola e saiu correndo perguntando quem a jogou. Descobriu-se que eram algumas crianças chamando-a de vadia. Xian furiosamente fechou o zíper da frente da barraca e correu para perseguir as crianças. Foi assim que sua diversão foi arruinada pelas crianças. Mas neste momento, Kai estava dirigindo um jet ski no mar. De repente ele perdeu o controle e bateu. Diretamente na barraca ao lado dele, ele rapidamente correu. E a garota dentro da barraca saiu inesperadamente. Era Lu Qingwu, contra quem ele sempre foi. Ela disse que o jet ski de C tinha estragado seu batom, então ela pediu a ele para compensá-la. C agarrou seu queixo para dar uma olhada. Lu Qingwu estava muito curioso e não sabia o que faria. C disse: "Eu me lembro da cor do seu batom quando eu voltar. Vou comprar um novo para você. Eu até vou te ajudar a limpar a mancha." Então ele se virou e saiu. Inesperadamente, Lu Qingwu o chamou e o levou para seu iate. Logo depois ele ficou cativado pela história em quadrinhos. Ele estava tão absorto que esqueceu todo o resto enquanto o iate de repente começou a se mover. C percebeu que a situação era ruim e disse a Lu Qingwu para parar o iate imediatamente, mas ela disse que pará-lo era impossível, mas ele poderia escolher nadar de volta para a costa Kai e imediatamente se preparou para pular no oceano. Mas quando viu a água, percebeu que estava com enjoo. Ficou com medo e recuou. Li Qingwu viu isso e disse presunçosamente para ele que este iate iria até amanhã de manhã, mas Si não desistiu de partir. Ele acenou com o braço para chamar Xiai na costa. Xiai o viu acenando, mas pensou que significava "estou muito feliz". Ele gritou de volta: "Divirta-se e tome cuidado!" C gritou o mais alto que pôde, mas não adiantou. Enquanto isso, Shinan correu tristemente para sua prima e reclamou. Sua prima disse que havia um jogo que poderia fazê-la esquecer seus problemas. Shinan se animou imediatamente e pediu a sua prima para levá-la. Sua prima deu a eles 2 pulseiras. Ela disse que se eles pudessem desbloquear as pulseiras em 24 horas, eles seriam considerados bem-sucedidos, e todos os seus custos de acampamento seriam completamente dispensados. Contanto que eles colocassem suas mãos juntas, o tempo nas pulseiras correria mais rápido quando o tempo chegasse a um certo ponto. A pulseira tentaria desbloquear. Quanto mais rápido seus corações batessem, mais rápido o tempo correria. Shannon ficou muito feliz em ouvir isso. Ela queria usar isso para aproveitar a oportunidade de aprofundar seu relacionamento com o professor G, mas inesperadamente ele queria melhorar sua saúde. Então ele a arrastou para a praia para correr. Ela não entendia porque eles não eram como os outros casais. Ela sentou na praia se sentindo decepcionada. O professor G veio e pediu que ela fosse fazer outros exercícios com ele.
Quando ela ouviu isso, ela ficou ainda mais chateada. Shinan de repente percebeu que tinha sido muito precipitada e se virou para fugir. Uma concha cortou seu pé. O professor G correu rapidamente para verificar o corte em seu pé. Ele pegou um lenço, envolveu delicadamente o ferimento e então a carregou para encontrar alguns band-aids. O céu estava escurecendo e eles se sentaram juntos na barraca. O professor G disse a Shinan: "Agora, não importa o que você queira fazer, eu cooperarei com você." Shinan finalmente reuniu coragem e beijou gentilmente o professor G nos lábios. A pulseira do casal foi desbloqueada. O professor G disse que o jogo acabou. Shinan estava envergonhada. Ela correu de volta para sua barraca. Ele ficou sentado perto da fogueira a noite toda, e ela não conseguia dormir em sua barraca. O iate de Lu Ting estava cada vez mais longe. Ela levou Kate para uma ilha deserta. Lu Ting-Wu vendou seus olhos, mas quando Se abriu os olhos, ele ficou surpreso com a cena diante dele. Uma vasta extensão de oceanos azuis se estendia diante deles abaixo. Uma criatura chamada Lágrimas Azuis. Elas só aparecem durante a temporada de reprodução a cada ano e raramente são vistas. Lu Ting-Wu perguntou se era lindo, certo? Ele sorriu e respondeu que era lindo. Vale a pena vir. Veja, definitivamente vale a pena, ela perguntou a ele. Então você ainda me odeia. Ele balançou a cabeça e olhou para ela. Mas ela perguntou: então você gosta de mim? Ele balançou a cabeça severamente. Ela não pôde deixar de beliscar sua bochecha e dizer: você é um fedorento. Kay disse a ela que é um pouco melhor do que não odiar você de manhã cedo. Shan voltou para a empresa. Ela estava exausta e adormeceu no chão. Seu colega de trabalho veio procurá-la e perguntou se ela havia recebido o pacote de quadrinhos. Shannon não tinha ideia de que seu colega de trabalho verificou o pedido e viu que ele havia sido enviado para a empresa do professor G. Ela não havia contado a ele que ele era o protagonista masculino da história. Ela estava com medo de que ele ficasse bravo depois de ver isso. Então ela ligou rapidamente para a secretária dele, mas ninguém atendeu. Ela também tentou reservar um carro, mas não havia nenhum disponível. Então, ela pediu um serviço de entrega para entregar o pacote a ela. Felizmente, ela chegou bem a tempo e recebeu seu pacote. Mas, de repente, ela ouviu um membro da equipe dizer que o professor G estava prestes a ficar noivo. Todos na empresa estavam fofocando sobre como ele iria se casar com a diretora recém-retornada Lin. Este casamento foi arranjado pelo professor o pai de Ji, Shannon. Não aguentou mais e usou a desculpa para ir ao banheiro inesperadamente. Quando ela saiu pela porta, viu o professor G abraçando a diretora Lin. Ela congelou e deixou cair sua bolsa. Ela se lembrou de suas memórias juntos e não conseguiu evitar chorar. Tudo isso era a maneira do professor G testar seu coração naquela noite. Xiane arrumou suas coisas e se preparou para sair. Ela olhou ao redor e se virou para se despedir de seu cachorro. Ela provavelmente não o veria novamente. O professor G de repente se aproximou e perguntou para onde ela estava indo. Ela explicou que seu inicial objetivo não era gostar dele, mas fazê-lo interpretar o protagonista masculino em seus quadrinhos. Ela abaixou a cabeça e se desculpou. Então puxou sua mala e se preparou para sair. De repente, ele correu atrás dela, agarrou sua mão e lhe deu um beijo apaixonado. Inesperadamente, Lu Ying-Wu, que estava cuidadosamente levando a citação de volta, testemunhou esta cena. A ampulheta também caiu no chão. Ele ficou desapontado e se virou para sair. Lu Ting-Wu seguiu de perto, mas em um piscar de olhos ele se foi. Ela continuou chamando seu nome. Ela estava com medo de que um garoto como ele pudesse estar em perigo. Inesperadamente, Se a agarrou por trás e a pressionou contra a parede. Ele a questionou. Você sabe claramente que é uma garota? Por que você está fingindo estar preocupada comigo? Você não conhece seus limites? Ela o empurrou para longe e respondeu. Quem sabe, talvez ele faça algo estúpido por amor? Então os dois conversaram e decidiram ir tomar uma bebida juntos para ajudar Se a superar seu coração partido. Então os dois foram almoçar na casa de Ting-Wu. Ela serviu uma taça de vinho e ele bebeu a taça inteira de um só gole. Menos de 5 segundos depois, ele desmaiou no sofá. Dia, quando ele acordou, encontrou Li Ting-Wu parada na frente dele. Antes que ele pudesse voltar a si, ela começou a flertar com ele. Parabéns! Sua vida virou uma nova página com sucesso. Você não precisa mais agir como inocente. É só que seu professor aqui tem um trabalho difícil. Você não sabe como é difícil ensinar alguém de fora da indústria. Ele com raiva disse a ela para calar a boca. Então ela se virou e saiu. Se ficou furiosa e se escondeu na porta bisbilhotando. Lu Ting-Wu foi até a empresa, mas sua mente estava cheia da cena dela. Beijando Se, ela não conseguia se concentrar no trabalho. Então ela recebeu a localização de Se, descobriu que ele estava em uma cafeteria. Então ela se sentou do lado de fora da loja e esperou.
Esperou até escurecer e finalmente esperou por ele. Lee Ching-woo trouxe à tona o que tinha acontecido na noite anterior, mas Se disse que ela o embebedou deliberadamente e então tinha segundas intenções em relação a ele. Lu Ching-woo imediatamente tirou o vídeo da noite anterior. Se viu seu eu bêbado e ficou muito envergonhado. Ele só conseguiu dizer a ela sem jeito para parar. Você é uma mulher manipuladora. Ela disse que você ainda não entendi. Estou perseguindo você. Se a ignorou e foi direto em frente. Mas antes que ele pudesse dar alguns passos, ele recebeu uma mensagem de Lu Ing-woo. Ele abriu e viu uma foto deles. Ele só conseguiu se virar e abraçar Ling-woo. Em seguida, beijá-la. Ela se assustou e empurrou Kei para trás, perguntando o que ele estava fazendo. Ele disse a ela que era um selo para a semana inteira. Pegue e ganhe dinheiro. Então Se foi embora. Lu Ching-woo ainda estava atordoado no dia seguinte. Enquanto Se desenhava histórias em quadrinhos, ela veio por trás e cobriu seus olhos. Ela queria surpreender ele, mas Se a derrubou diretamente no chão. Lu Ing-woo caiu e gritou de agonia. Se rapidamente veio ver como ela estava, mas ela não se esqueceu de agir como mimada. Ela o forçou a abraçá-la antes que ela se levantasse. Ele não teve escolha a não ser abraçá-la. Assim que ela se sentou, ela começou a agir mal. Pegou o telefone e mostrou as fotos a ele. Ela disse que ele só precisava beijá-la uma vez e ela apagaria uma foto. Cake só podia seguir as instruções de Lu Ching-woo quando ele estava prestes a beijá-la. De repente se lembrou de algo naquele momento. Ele recebeu uma ligação de Chan para impedir Lu Ching-woo de falar bobagens. Ele usou um biscoito para cobrir a boca dela. Shannon pediu para ele encontrá-la. Ambos voltaram para o apartamento que compartilhavam naquela noite. Inesperadamente, Shannon queria dissolver a parceria. Se ficou chocado, mas ele não sabia que Shannon estava fazendo isso para seu benefício. Ela queria dar a ele uma oportunidade melhor de crescer. Então Shinan ligou para Lu Ing-woo esperando que ela o guiasse. Se sentou do lado de fora da porta de Lu Ing-woo. Decepcionado, ele se culpou pensando que talvez ele não fosse bom o suficiente. Então ela o demitiu. Lu Ching-woo só podia confortá-lo. Ela o levou lá dentro. Mas assim que eles entraram, Se a puxou contra a parede e a beijou. No dia seguinte, quando Lu Ching-woo acordou, Se havia preparado o café da manhã para ela. Ele declarou solenemente que a partir de hoje estamos oficialmente namorando. Isso a assustou. Então ela deixou o prato cair no chão e perguntou o que você disse. Ele disse: eu vou assumir a responsabilidade por você. Mas ela disse: você não precisa assumir a responsabilidade. Por que você está fingindo ser um homem quando é apenas uma criança? Vendo isso, ela não conseguia explicar claramente. Lu Ching-woo imediatamente disse a ele para se levantar. Ela o empurrou para fora da porta. Se estava completamente confuso sem entender o que ela queria dizer. Ela disse a ele de hoje em diante: vamos fingir que isso nunca aconteceu. Somos estranhos de novo. Não venha me procurar do outro lado. O diretor Lin procurou proativamente Shannon. Ela perguntou a ela por que ela escolheu ser sua namorada quando ele era tão bom. Ela aludiu ao projeto de restauração de arquitetura antiga em Shenzhen e disse a Shinan para pensar sobre por que um homem como Jiang Xin gostaria dela. Shannon começou a duvidar das intenções do professor Jai em relação a ela. Então ela secretamente foi ao escritório dela. Ela queria ver se conseguia encontrar alguma pista. Com certeza ela encontrou uma pilha de papéis na lata de lixo. Era o documento que o professor G havia pesquisado sobre a arquitetura antiga em Sanang. Ele até incluía informações sobre o pai de Shen. Então ela olhou para o cubo mágico ao lado. Ela se lembrou da vez em que destrancou esta caixa. Shinan sentiu que isso não era uma coincidência. Ela começou a suspeitar que o professor G estava interessado nela porque ele queria se aproximar de seu pai. Shenan saiu de seu escritório desapontado. Naquele momento ele entrou. Ela ficou do lado de fora da porta e por acaso o ouviu falando ao telefone. Uma voz estranha de mulher do outro lado da linha o chamou de querido. Eles conversaram intimamente. Vendo isso, Shenan ficou com o coração partido. Ela voltou para a empresa e começou a trabalhar. Freneticamente, ela até terminou todo o trabalho para a próxima semana. Seu colega de trabalho viu que Shannon não estava bem e perguntou o que tinha acontecido. Shin disse a todos que o professor G tinha outra pessoa, então ela tocou uma gravação. Ela analisou o gráfico de ondas sonoras e imaginou que a outra pessoa era uma linda mulher. Ela era completamente melhor do que ela para ajudar Shannon a ajustar seu humor. O primo do professor G decidiu ajudá-la a organizar uma atividade amigável, mas inesperadamente ela conheceu seu veterano do ensino médio. Lá, ele agora era um ídolo famoso. De repente, um grupo de fãs o perseguiu. Então ele agarrou a mão de Chan e correu para seu quarto particular. O primo do professor Jai o seguiu e tirou uma foto.
Ela a enviou para Xia Sui. Depois de receber a foto, Xia Sui viu Xian nela e imediatamente a enviou para o professor G. Naquele momento, Xian estava conversando com seu veterano. Inesperadamente, ele estava narcisista. Então ele levou Shenan para fora e a forçou a dizer "Eu te amo" para ele. Ela não sabia o que dizer, mas naquele momento alguém puxou Shinan para longe. Era o professor G. Assim que Shinan o viu, ela ficou com raiva. Professor G ficou confuso. Ele não sabia do que ela estava falando. Professor G imediatamente pegou seu telefone, então ligou para a outra pessoa e colocou no viva voz. A outra pessoa disse: "Querida", ela não conseguia mais ficar calma, e pegou seu telefone perguntando: "Quem é esse? Qual?" "É seu relacionamento com Jiang Xin. Você pode apenas chame-o de querido." E querido, casualmente. Ela desabafou com a pessoa no telefone, mas inesperadamente a pessoa era sua futura sogra. Isso era ruim. Ela já havia ofendido sua futura sogra, sem nem mesmo conhecê-la. Uma mulher de 30 anos que gostava de um garoto de 20 anos e conseguiu fazê-lo se apaixonar por ela. Ele era, na verdade, um mulherengo todos os dias. Ele preparava uma mesa de café da manhã para ela. Ele também cuidadosamente colocou um cobertor. Sobre ela, preocupado que ela pudesse ficar com frio, ele sempre mantinha uma garrafa térmica em sua bolsa e casualmente tirou uma joelheira para ela. Wu ficou muito surpreso que ela perguntou para que eu preciso dessas coisas caipiras. Ele disse que é para proteger seus joelhos, o que mais, afinal você está envelhecendo. O comentário a atingiu e a deixou furiosa. Lu Qingwu não teve escolha a não ser colocar a joelheira. Você queria protegê-la melhor? Então, ele foi à empresa dela para uma entrevista, ele se tornou seu funcionário à noite, a empresa ofereceu uma festa de boas-vindas para o novo funcionário, 2 funcionários continuaram falando sobre Li Qingwu. Eles disseram que ela era obcecada em escalar alturas e que havia seduzido inúmeros homens. Se não aguentava mais ouvir, ele levantou-se, foi até eles e os socou com raiva. Seus colegas de trabalho correram e finalmente conseguiram separar os 3. Lu Qingwu aconselhou Se a não fazer isso por ela. No dia seguinte, Se foi à empresa e ouviu seus colegas de trabalho dizerem que Li Qingwu estava contratando outras pessoas para escrever seus quadrinhos há anos para encorajar Lu Qingwu a desenhar sozinha e a ser novamente uma respeitada artista de quadrinhos. Ele levou Lu Li Qingwu para casa e disse a ela para ficar em casa e desenhar quadrinhos. Naquela época, ele percebeu que Lu Qingwu tinha unhas compridas e estava usando um anel. Então ele a ajudou diretamente a aparar as unhas sob sua supervisão. Na verdade, ela mesma desenhou um desenho naquele momento. Seu parceiro ligou para ela mais tarde. O parceiro a levou para conhecer o diretor de uma produtora de filmes. Mas o diretor não gostou muito do quadrinho deles. Isso deixou Lu Qingwu furiosa. Ela se levantou e saiu, mas acidentalmente esbarrou em um garçom que carregava chá. O chá derramou em todo o garçom. O diretor ficou bravo e se levantou para sair. Lingo ficou desapontada e foi procurar Se. Naquele momento, uma mulher saiu da sala. Lu Qingwu a reconheceu imediatamente. Ela era a diretora da produtora de filmes que ela havia conhecido antes. Lu Qingwu ficou surpresa. Antes que ela pudesse reagir, a mulher disse com raiva: "Você ousa se esconder de mim e sair com outras mulheres?" Lu Qingwu ficou surpreso e perguntou qual era o relacionamento dela com ele. Se rapidamente tentou explicar, mas foi interrompido pela mulher. Ela disse que a boca dos homens está cheia de mentiras. Ela não aguentava mais. Agarrou seu colarinho e perguntou a GCT: "Como você pôde fazer isso se quer ser um homem sustentado?" "Encontre outra pessoa. Essa mulher tem idade suficiente para ser sua mãe." Se disse que é minha mãe. O professor G e Shinan entraram de repente e gritaram: "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Os 4. Ficou ali sem jeito. A mãe do professor G de repente disse ao professor G e Kei para trocarem de lugar. Os 2 ficaram confusos, mas não tiveram escolha a não ser seguir as instruções do INR dela. Mas inesperadamente, a mãe do professor Jai disse que essa combinação é ainda melhor. Ver isso, Shen quebrou o constrangimento. "Irmã, você é a linda irmã com uma linda voz", ela disse. Ouvindo isso, a mãe do professor G disse com interesse: "Com uma boca doce, assim. É um desperdício estar com um homem." Algumas palavras como "meu filho." A mãe do professor Jai chamou Shinan para o seu lado. Quanto mais ela olhava para ela, mais gostava dela. Ela ficava perguntando se Xin e Se estavam em um relacionamento romântico. Li Qingwu e o professor G ficaram sem palavras, mas a mãe do professor G continuou falando: "Meu filho, se não foi um assalto,
Ele deve tê-la encontrado na rua. Caso contrário, com sua personalidade. Quem gostaria dele? O professor G não conseguiu responder. Então a mãe do professor G entregou a eles 2 tripés de telefone. Ela disse a eles para voltarem às suas vidas diárias. Ela queria ver qual casal realmente se amava. O casal que filmou melhor seria aquele que ela aprovou. O professor G e Shin Nan foram a um café para gatos para filmar e inesperadamente encontraram Lee Ching-woo e C lá. O professor G chamou C para conversar e disse a C que Lu Ying-woo havia roubado o pseudônimo de Xian. Tio Wang-woo, naquela época, C foi perguntar a Lu Ying-woo se ela havia roubado o pseudônimo de Xian. Ele também usou cyberbullying para pressioná-la, quase forçando-a a deixar a revista em quadrinhos. O World Site questionou Lu Ching-woo perguntando se ela era responsável por tudo isso, mas Lu Ching-woo disse que se eu dissesse que não fiz isso, você vai acreditar em mim? Você e Xian são claramente o mesmo tipo de pessoa. Você já fez seu julgamento. Por que você está fingindo? Ela disse a ele para pegar suas coisas e sair antes que ele fosse embora. Lu Ching-woo revelou algo naquela época, quando ela te expulsou. Eu a forcei a fazer isso. Eu não queria que você deixasse tudo isso. Ouvindo que C só podia ficar atordoado, ela tentou fazer uma cara feliz e disse a ele para ir rapidamente encontrar seu ídolo. Ao ver C sair, Lu Ching-woo parou de fingir. Ela chorou tristemente. O professor G e Shen começaram a namorar. Ele passou 30 milhões de ienes para comprar uma casa perto do mar para Shen. Ele também arranjou um espaço de trabalho especialmente para ela, completo com equipamento especializado para desenhar histórias em quadrinhos. Suas histórias em quadrinhos venderam mais de 50 mil cópias. A empresa estava planejando realizar um evento de autógrafos para ela. Inesperadamente, isso causou ciúmes entre seus colegas. O evento de autógrafos para o novo quadrinho de Shan estava chegando muito em breve. Os fãs estavam céticos, perguntando se seu quadrinho era realmente inspirado na vida real. Ela explicou que o quadrinho era baseado em sua busca pelo protagonista masculino, mas os fãs exigiram que o protagonista masculino aparecesse. Ela estava com medo de que isso acontecesse. Afetaria o professor G. Então, ela recusou o pedido inesperadamente. O professor G saiu publicamente reconhecendo o relacionamento deles e alegando ser o protagonista masculino da história. Shan ficou muito tocada nos bastidores. Ela continuou enviando emojis difíceis para ele. Seu comportamento adorável fez o professor G rir no dia seguinte. Lu Ching-woo encontrou Kunz Neon e disse que ela merecia os sentimentos de C. Lu Ching-woo disse com raiva que a havia traído primeiro. Por que ela estava fingindo estar chateada agora? Acontece que Lu Ying-woo não foi quem causou o problema naquele ano. O corretor que encontrou Lu Ying-woo disse que Nan queria cancelar o contrato com ela e roubar seu pseudônimo. Mas Lu Ying-woo não acreditou, mas a coisa toda fazia parte do plano do corretor. Lu Ying-woo o confrontou com raiva, perguntando por que ele tinha feito isso. Estava claro que ele estava causando problemas para acabar com o relacionamento deles. Ele a fez parecer uma vilã intencionalmente. Ele a fez parecer uma pessoa sem coração. E ele ousou se chamar de camarada dela. Mas ele não se importou. Ele perguntou a Ling-woo, se não fosse por mim, você não estaria onde está hoje? Lu Ching-woo disse a ele que a partir de hoje não somos mais camaradas. Lu Ching-woo ainda sentia pena de Xian. Então ela postou um pedido público de desculpas para Xian online. Ela admitiu que além das nuvens foi um esforço colaborativo dela e de Xian. A pesada pedra em seu coração que estava lá há anos finalmente caiu. Nesse momento, ela caminhou até ela. Lu Ching-woo pergunta a C. E se eu não tiver mais nada? Um dia você me deixaria? Kai respondeu a Lu Ying-woo. Ele não sabia o que ela havia postado online e ele não sabia. Sabia o que o futuro reservava para eles. Mas ele a apoiaria, a protegeria e lhe disse que a vida é sobre começar de um ponto e depois passar para o próximo. Então, ele a levou para um passeio de bicicleta e continuou sua jornada. Nesse momento, Xian também viu o artigo que Lu Ching-woo postou online. Ela foi difamada pela empresa Yingfen. Shen queria ajudá-la a explicar e esclarecer a situação, mas o diretor da empresa a rejeitou imediatamente. Xian não estava disposta a desistir, então ligou para o professor G para perguntar. Por seu conselho, ele também achou que a decisão da empresa estava certa, mas sugeriu que Shannon deveria seguir seu coração. Ela deveria fazer uma escolha da qual não se arrependeria. Ele também disse a Shannon para fazer o que quisesse. Não importa o que acontecesse, ele a apoiaria. Finalmente, Shannon decidiu ajudar Lu Ching-woo a limpar seu nome. A empresa também providenciou equipes jurídicas e de relações públicas para protegê-la. Shan ficou muito tocada e postou informações para esclarecer o assunto online. A equipe de relações públicas começou a promovê-la inesperadamente. Ela é Nan. Fãs.
Não só não diminuiu, mas continuou aumentando o aumento de fãs. Foi chocante, o número de compartilhamentos foi ainda mais assustador. Alguns veteranos na indústria de quadrinhos, escritores de histórias em quadrinhos e até atores famosos ajudaram a compartilhar o artigo. Shannon imediatamente adivinhou o que estava acontecendo. Ela rapidamente ligou para o professor G. Com certeza ele tinha usado todas as suas conexões para ser seu forte apoio. Xian ficou tocada. Então ela correu para a praia para encontrar o professor 11. Ela o abraçou por trás. Lu Ying-woo também superou uma tempestade graças ao esclarecimento de Shannon. A mãe do professor Jai foi diretamente para a casa de Lu Ying-woo e perguntou se ela realmente a amava. Lu Ying-woo disse com confiança à mãe do professor G: "Por favor, me dê seu filho. Está tudo bem se você concordar ou discordar. Ele pertence a mim, com certeza." A mãe do professor G sentiu que ela não estava propondo casamento. Ela estava competindo com ela por seu filho. Lu Ting-woo abaixou a cabeça e disse: "Obrigado por criá-lo, mas ele é meu agora." No final, a mãe do professor Ji ainda concordou com o casamento. Eles entraram no caminho do casamento, abrindo um novo capítulo em sua vida. O professor G enganou Shen para que fosse registrar seu casamento, mas ele mentiu e disse que eles tirariam fotos antes de entrar. Ele continuou dizendo a ela mais tarde: "Quando você entra e tira fotos, tire fotos quando eles perguntam seu nome. Você tem que responder por todo o resto. Apenas acene com a cabeça." Então, o professor G puxou Shannon diretamente para dentro. Mas quando ela saiu, Shannon se sentiu extremamente curiosa. Ela sentiu que algo estava errado. Mais cedo, a equipe lá dentro continuou ligando para ela dizendo parabéns. Ele disse que é apenas para mostrar. Há muita concorrência entre essas lojas de serviços para casais hoje em dia, e também há isso. Ela tirou 2 certificados de registro de casamento C e perguntou se essa não era a última tendência. Então o professor G finalmente admitiu que eles tinham ido buscar a licença de casamento. Ele disse que talvez essa fosse a melhor maneira de ensinar a todos. Se você encontrar alguém de quem goste, não hesite em levá-lo ao Civil Affairs Bureau para obter sua licença. Isso também pode economizar muito em um Dao. Shannon estava muito preocupada. Afinal, seus pais não sabiam que ela havia se registrado para o casamento. Naquele momento, sua mãe ligou. Ela não ousou atender o telefone inesperadamente. O professor G pegou o telefone dela, atendeu. Ele disse que tudo estava indo bem. Shannon ficou chocada e pegou o telefone de volta, perguntando à mãe o que estava acontecendo. Acontece que alguns dias atrás, o professor G tinha ido secretamente à casa dos pais dela para pedir sua mão em casamento. A mãe de Shan estava muito feliz com o professor G. Ela aconselhou Shannon: "Meus olhos não mentem, sua boa sorte atingiu o limite. Valorize-a." Shannon não tinha terminado de falar quando sua mãe desligou após uma noite divertida. Quando Shannon acordou, viu roupas espalhadas pelo chão. Ela queria ir até lá e pegá-las. Ela as embrulhou, ela mesma no cobertor, e rastejou em direção à parte de trás. Inesperadamente, o cachorro a viu e correu. Shannon rapidamente disse a ele para não vir aqui. Ela não queria que o professor G viesse, mas o professor G ainda veio. Ela estava tão envergonhada que rolou na cama e se cobriu com um cobertor. Mas o professor G a puxou com força. Ele perguntou a ela se ela ainda tem coragem de fazer isso. "Por que você não quer olhar para mim?" Ele a beijou na testa e foi preparar o café da manhã. Xian, como uma lagarta pilar, rastejou para pegar suas roupas. O professor G foi ver sua mãe. Ele queria falar com ela sobre o casamento. Mas antes que pudesse falar, sua mãe anunciou que queria se casar. O professor G ficou surpreso e deu uma desculpa para ir embora. Então correu para a sala de chá para se esconder. Xiane só conseguiu confortá-lo. Então ela o levou a uma confeitaria. Ela queria comer alguns doces para animá-lo. Inesperadamente, quando entraram, viram a mãe do professor G e um homem sentados juntos. Vendo sua expressão envergonhada, Xian rapidamente interveio para salvar a situação. Ela explicou que a personalidade desse homem não era ruim. Ele definitivamente seria bom para ela. Mas o professor G conhecia o homem que ele abriu a boca e perguntou ao homem se ele não ia dizer nada. Ele o chamou de pai. Descobriu-se que ele era o pai do professor G quando ele era jovem. Ele queria uma carreira própria. Então ele abandonou sua família. Mas depois de viver metade de sua vida, ele percebeu que a família era mais importante do que qualquer outra coisa. Então agora ele queria voltar com a mãe do professor. De agora em diante ele estaria com eles. O professor G não se ressentia de seu pai. Pelo contrário. O nó em seu coração foi desatado. O dia do casamento deles chegou rapidamente. O professor G desceu um joelho e jurou que não importa o que aconteça. Eu segurarei sua mão e caminharei pela vida com você no final. Pessoas que se amam sempre acabarão juntas. Obrigada por se juntar a nós neste canal.
Não esqueça de curtir e se inscrever para assistir a mais filmes interessantes. Até o próximo vídeo. Tchau. Próximo vídeo.